nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel, semana de decisão no Corinthians, possível demissão de Rubão, diretor de futebol do Corinthians. Corinthians próximo de fechar com a Globo nesta semana, relatório da Ernest Young até no máximo dia 25. Vamos falar também sobre renovações de contrato, Paulinho, Fagner e Cássio, e a volta de Diego Palácio. Cara, o vídeo está repleto de informações do Corinthians para vocês. Eu só peço humildemente para você deixar o seu like, meu irmão. Tá dormindo na selva? Ajuda o vídeo do Corintianeiro a chegar a mais corintianos. E já se inscreva em nosso canal. Já estamos chegando a 30 mil inscritos e vamos sortear duas lindas camisetas do Timão para vocês. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria. Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, fiel, porque a volta de Diego Palácios deve acontecer no jogo de amanhã contra o Argentinos Júnior. Ainda não é certeza, mas o jogador, recebi informações hoje, antes de trazer o vídeo, ele treinou pela primeira vez normalmente com o grupo, participou de toda a programação de treinamento do Antônio Oliveira, desde a parte física a trabalhos em campo com jogadores em rachão. Diego Palácio já está à disposição do treinador. Basta o Antônio Oliveira querer colocar ele em jogo. Fel, é óbvio que o Antônio Oliveira, eu acho que ele deve optar já para o Diego Palácio estrear, porque o Hugo, cara, apesar dele estar fazendo alguns jogos regulares, tá? Ele não é o lateral que nós queremos, porque é um lateral que não consegue apoiar o ataque como deveria ser apoiado. Não é um lateral que vai lá dar cruzamentos, é um lateral que joga ali na resguarda ali, fazendo o arroz com feijão. Já o Diego Palácio, a gente não tem uma análise completa de bastante jogos para avaliar o jogador, mas é contratação do Corinthians como reforço e ele estava jogando bem quando se contundiu na terceira rodada do Paulistão. Ele já vinha de alguns jogos bons pelo Corinthians, tá? Então Diego Palácios deve ter o seu retorno para a partida de amanhã diante do Argentinos Júnior pela Sul-Americana. Afinal, não deixa de ser uma ótima notícia, porque a lateral esquerda do Corinthians é um grande problema. Muitos já se falaram em Riquelme e em outros jogadores, mas Diego Palácios deve confirmar a sua volta e vamos torcer para voltar bem para que nós possamos aí contar com um lateral e quem sabe até adiar esta contratação de um lateral esquerdo, caso o lateral volte muito bem, correto? Quero que vocês comentem em relação ao Diego Palácio, porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, semana cheia no Corinthians, semana decisiva. Esta semana ainda já deve acontecer as renovações de contrato do Cássio, do Fagner e do Paulinho, tá? Os três jogadores devem renovar aí nas mesmas condições de contrato, sem alteração salarial, com exceção do Paulinho. Já o Cássio e o Fagner vão renovar com os mesmos moldes, sem bonificação contratual, ou seja, sem aumento salarial, tá? Só no caso do Paulinho que vai diminuir seu salário, porque o jogador aceitou reduzir para poder ficar aí mais um ano no Timão. Então, Fagner e Cássio não terão alterações nos seus contratos, já o Paulinho haverá uma diminuição salarial. Corintianeiro, qual que é essa diminuição, Fel? O Paulinho tem um baita salário de 1,5 milhão, meu irmão. Então, mesmo que ele reduza 500 mil reais, ainda é caro para o Paulinho. O Corinthians deveria reduzir bastante aí, se caso o Paulinho quiser ficar, pelo menos até uns 400 mil reais. Cara, o Paulinho, eu sou totalmente a favor da sua renovação. É um cara bom de grupo, é um cara que pode nos ajudar futebolisticamente, porque nos últimos jogos ele não entrou mal nas partidas, tá, fiel? Inclusive é um cara que está jogando de uma forma bastante regular e tem muito a evoluir ainda, porque está voltando de lesão e temos campeonatos extensos que precisamos aí de vários jogadores aptos a estar jogando em alto nível. Eu acredito na recuperação do Paulinho sim, e acho que o Corinthians faz bem em renovar o seu contrato. Já o Cássio e o Fagner precisam melhorar muito, fiel. Não é porque são dois ídolos, não é porque os dois fizeram história no Corinthians, que não podemos deixar aí de mencionar que os contratos deles devem ser renovados, mas eles precisam melhorar muito. Hoje, na minha opinião, o Cássio deveria ser reserva do Carlos Miguel, com todo respeito à história do Cássio, e reserva também não é o fim do mundo. Grandes jogadores já pegaram reservas e voltaram mais fortes ainda. Então eu acho que seria bem saudável uma chance ao Carlos Miguel, até para o Cássio aí recuperar o seu bom futebol e tomar um ar, né, fiel? E quem sabe voltar mais forte. E o Cássio e o Fagner é a mesma coisa do que o Cássio aí, na minha humilde opinião. Mas nessa semana os contratos dos jogadores devem ser renovados
Comentem que eu quero saber a sua opinião. Fiel, e por falar em semana decisiva, cara, hoje, essa semana no Timão promete. Por quê? Direitos de transmissões de jogos. O Corinthians deve fechar mesmo com a Globo nesta semana. Só que essa pressão para fechar é só da Globo, não do Corinthians. Por quê, corintianeiro? Porque a Globo exige fechar para não pintar nenhuma outra empresa e fazer uma proposta milionária que possa seduzir o Corinthians. Porque este contrato, Fiel, ele será válido de 2025 a 2029. Porém, deve o Augusto Melo aí fechar com a Globo nesta semana, não passa, Fiel. Os valores estão aproximados aí entre 290 a 300 milhões de reais anuais, fora bonificações que devem acontecer. E para o Corinthians é bom cada vez mais rápido fechar, porque a Globo vai adiantar um dinheiro para o Corinthians dessa renovação de contrato no ato da assinatura. Assinou, meu irmão, Pix comeu. O bom da Globo é isso, tem garantias de pagamento e o Corinthians vai usar boa parte desse dinheiro para reforçar o seu time no meio do ano, tá? Então, Timão muito próximo de renovar com a Globo. E não para por aí, cara. A semana do Timão realmente tá agitada, porque pode pintar demissão do diretor de futebol Rubens, o famoso Rubão. Fiel, eu já expliquei para vocês sobre o Rubão, tudo que tá acontecendo, porém tem reunião marcada com torcida organizada do Timão para eles entenderem essa briga. Gaviões aí já soltou também uma nota oficial repudiando essa briga e deu a entender que estão a favor do Augusto Melo. Então a reunião vai acontecer, o Augusto Melo vai receber a Gaviões da Fiel, não sei se é Gaviões, mas tem Gaviões, a Estupim, Camisa 12, são várias torcidas organizadas para debater este assunto. Enfim, vai ter um basta, porque quando a torcida começa a cobrar, meu irmão, por enquanto tá nas reuniões. Quando começar os protestos, aí o bicho pega. Então Augusto Melo vai receber os integrantes das organizadas referente a esta cobrança de briga. E com certeza vão exigir para mandar esse Rubão embora, que só vem prejudicando o Corinthians. Em vez de unir força, o cara tá fazendo politicagem lá dentro, jogando contra o Augusto Melo. E mesmo assim não para, Fiel. Olha o tanto que a semana do Corinthians está cheia extra-campo, porque o Augusto Melo disse que até o dia 25 terá o relatório da Ernest Young, para nós sabermos a realidade de como que o Corinthians, como que o Augusto assumiu esse Corinthians em relação a dívidas. Quando eu falo para vocês que o Augusto Melo está fazendo chover água de pedra, não é à toa, Fiel. Não futebolisticamente, porque investimos 130 milhões, na minha opinião, é errado, porque não estamos produzindo. Mas extra-campo, Augusto Melo está sendo sensacional, trazendo grandes patrocinadores, realizou 11 contratações com o Corinthians totalmente queimado no mercado. E com o Corinthians devendo absurdos de todo mundo. E este relatório vai mostrar pra gente passo a passo, detalhado, o que essa gestão de Duílio Monteiro Alves e André Sanches fez com o nosso Corinthians. Vai revelar tudo, inclusive se tiver aí coisas pesadas, pode ser aberta, tem investigações aí para investigar o senhor Duílio Monteiro Alves e Andrés Sanches, tá, Fiel? Então semana está repleta de informações do Corinthians e qualquer coisa que sair eu vou trazer para vocês aqui de forma oficial, tá, Fiel? E atualizada. E detalhe, 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro recheado de informações do Timão para vocês. Quero agradecer demais a sua presença. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!